Eu, professor Tony Manzi, professor de Biologia e Ciências da Natureza do Cursinho em Fio, estou aqui com vocês a partir de agora para explicar, desenvolver essas aulas sobre ciências da natureza, beleza? Pra gente detonar juntos no Enem. Vamos lá, galera! Olá, pessoal! Estamos de volta com mais uma aula aqui da competência 4 sobre o Enem, ciências da natureza. E nessa aula nós vamos tratar de parasitologia. E na aula passada eu até terminei falando que a gente ia começar por vírus, e tá aqui. Eles vão ser os primeiros a ser lembrados. Antes, uma dica importante. Uma lição sobre parasitologia. Aí você fala assim, Tony, o que é importante saber? Bom, é importantíssimo você saber a forma de transmissão de uma determinada doença. De como ela chega até você. Porque se você sabe como como uma doença chega até você, você vai conseguir fazer o que a gente chama de prevenção, ou nome técnico, profilaxia, que são as medidas preventivas. Você vai saber se prevenir. E é isso que o Enem mais gosta de perguntar. As medidas preventivas. Como evitar que as pessoas venham a ficar doentes. Que esse é o ideal da medicina. Uma medicina preventiva, não curativa. A curativa é o medicamento. O ideal é evitar que as pessoas venham a ficar doentes. E é isso que nós vamos passar aqui. E é claro, nós vamos passar pelas doenças causadas por vírus, por bactérias, protozoários e pelos vermes. Lembrando que pelos vermes eu vou citar as doenças de plateumintos e vou citar as doenças de nemateumintos. Então nós vamos passar por todas as verminoses aí, beleza? E assim como eu vou falar também de protozooses, nós vamos sim aprofundar, porque vírus e bactérias a gente passa numa tacada mais rápida. Agora, protozoários e os vermes tem que ser um pouco mais aprofundado, eu vou ter que comentar um pouco mais sobre cada patologia, porque a exigência é um pouco maior no Enem, beleza? Mas vamos começar pelos vírus, tá aqui, vamos começar pelos mais simples. Eu vou seguir sempre, perceba que eu sempre vou seguir a evolução, do mais simples para o mais complexo, beleza? Vírus. Tá aqui, o motivo pelo qual os vírus não foi colocado em nenhum dos reinos, como eu disse aí na aula passada. As celulares. Eles não têm células. E aí gera mais um problema, porque se eles não têm células, eles são ametabólicos, eles não têm metabolismo próprio. Beleza? E aí muita gente até se questiona, afinal de contas, Tony, vírus é um ser vivo ou não? Uma minoria de autores acaba dizendo que vírus não é um ser vivo justamente por esses dois motivos. Agora, a grande maioria dos autores de livros de biologia dizem que vírus é um ser vivo. Por quê? Pela constituição dele. Ele apresenta uma cápsula de proteína e dentro desta cápsula, o material genético. Que o material genético tem um destaque. Ou é o DNA ou é o RNA. Nunca os dois juntos. Ou é um ou é outro. Beleza? Tony, é importante isso? É importantíssimo, porque com isso eu posso dizer que existem dois tipos de vírus. Os vírus de DNA e os vírus de RNA, que alguns até chamam de retrovírus. Beleza? Pô, Tony, dá para dizer rapidinho por que retrovírus? Dá, pessoal. Geralmente, quando você fala em síntese de proteína, que nós vamos comentar ainda numa dessas aulas do Enem, eu falo que o DNA ele vai formar o RNA mensageiro para fazer a proteína. Então, DNA forma RNA. Só que aqui, pessoal, no retrovírus, o RNA viral, ele primeiro vai ter que voltar, ele vai ter que fazer o DNA para depois fazer os seus processos. Então, ele volta. Por isso, o pessoal chama de retrovírus. Beleza? Bom, mas aí vem uma grande questão, né? A maioria dos autores falam que é ser vivo, porque proteína e tem material genético, que são substâncias orgânicas de organismos. Tá? Aí você fala assim, Tony, numa prova, como que eu vou saber, como que eu vou ter que saber o que eu tenho que colocar ali? Na verdade, a questão vai te guiar. Essa é a vantagem. Eu já vi questões, por exemplo, não do Enem, mas de pré-vestibulares, um dos vestibulares famosos é o da FUVEST, que eu já vi questão falar assim da FUVEST, por exemplo, os vírus não são seres vivos. E aí, eles perguntavam por que disso. E aí você tinha que colocar porque eles são as celulares. Mas também já vi questão da própria FUVEST falando assim, os vírus são seres vivos. Por qual motivo? E aí o motivo você tem que dizer, porque tem material proteico, que era a resposta na época, inclusive, e apresenta ácidos nucleicos, que são justamente o DNA ou o RNA, beleza? Então perceba que a própria questão ela vai te guiar para dizer se é ou se não é. Mas então você tem que saber os dois motivos. A minoria de autores falam que
São as celulares, por isso não são seres vivos, mas a grande maioria dos autores dizem que são seres vivos por ter um material genético e por ter justamente a cápsula de proteína. Beleza? Mas aí vem a grande pergunta, tudo bem. A questão é, são metabólicos. Se não tem metabolismo próprio, como que os vírus vão se reproduzir? Bom, se não tem metabolismo próprio, então o que ele vai ter que fazer? Puta, eu acho melhor então ele usar o metabolismo de quem tem. Por isso que todos os vírus, todos, são parasitas intracelulares obrigatório. Parasita intracelular obrigatório. Todo e qualquer vírus. Beleza? Então ele vai entrar dentro de uma célula, ele vai utilizar o metabolismo dessa célula para formar novos vírus iguais a ele. Beleza? Bom, mas aí vem as famosas doenças viróticas. E como eu disse, o importante é saber como é transmitido, para você saber a prevenção. Beleza? Então, por exemplo, vamos começar por esses dois aqui, ó. Dengue e febre amarela. Dengue e febre amarela, como é transmitido? Aí, galera, bem, pelo mosquito, né? Inclusive é o mesmo mosquito para os dois, o Aedes aegypti, não é isso? Pô, Tony, são doenças viróticas transmitidas por mosquito. Pessoal, você já parou para pensar como que realmente é transmitida essa doença? Ah, Tony, mosquitinho. É verdade, mosquitinho. O que o mosquitinho vai fazer? Ele vai pousar em você, não é isso? Ele vai colocar o biquinho dele. Só que o mosquito, pessoal, ele é corintiano, limpo, higiênico. O que ele vai fazer? Ele limpa e lubrifica o biquinho dele com aproximadamente 3 a 4 gotículas de saliva. Para depois, ele fez essa limpeza com a saliva, essa lubrificação do bico com a saliva, aí depois ele começa a sugar. Isso significa que ele vai deixar 3, 4 gotículas de saliva no seu corpo. E nessa saliva é onde você pode encontrar o vírus da dengue ou da febre amarela. Beleza? Então você vê que é desta forma, é pela saliva do mosquito, beleza? Mas agora você já sabe, a transmissão é pelo mosquito. Então o que você tem que fazer? Evitar que o mosquito chegue até você. O que você faz então? Você já está cansado de ouvir isso, né? Você vai tentar evitar que o vírus venha o quê? O mosquito venha o quê? Venha se reproduzir, não é isso? Então é tampar a caixa d'água, não é isso? Evitar acúmulo de água em pneus, vasinhos de planta, em garrafas, em objetos, não é isso? No vaso de planta colocar areia, colocar telas em portas e janelas. Tem uma lagoa lá, utilização de peixes larfófagos, que são peixes que se alimentam das larvas dos mosquitos. Então, conclusão, usar a detetização. Então, você está cansado de ouvir justamente como prevenir. Então, agora você já sabe a prevenção da dengue e febre amarela. Aí você fala assim, Tony, e a raiva? Como que a raiva é transmitida? A raiva é transmitida pela saliva. Saliva dos animais, né? No caso, animais contaminados, como um cachorro ou até mesmo um morcego, né? Agora, perceba o seguinte, eu falei saliva aqui para dengue, né? Saliva do mosquito, saliva dos animais, é interessante, né? Você vê que a saliva é interessante. Cachumba, como que é transmitida a cachumba? Ah, eu já escutei lá, Tony, eu já sei, essa daqui é boa, essa aqui eu já sei, Tony, é pelo ar. Ar, porra nenhuma, galera. Não existe transmissão pelo ar. Na verdade, é transmitida por gotículas de saliva, tosse, espirro. Então você tem que ter esse meio líquido. Você vê que de novo, ó, saliva, beleza? Como é transmitida a cachumba? Gotícula de saliva, tosse, espirro. Catapora, gotícula de saliva, tosse, espirro. Varíola, gotículas de saliva, tosse, espirro. Poliomielite, gotícula de saliva, tosse, espirro. Sarampo, gotícula de saliva, tosse, espirro. Rubéola, gotículas de saliva, tosse, espirro. Gripes, no geral, até a gripe suína, gotícula de saliva, tosse, espirro. Ebola, gotícula de saliva, tosse, espirro. Fala, pô, Tony, e AIDS? Não é gotícula de saliva, tosse, espirro. Ufa, hein? Ainda bem, hein, galera. Aí você já sabe, objetos contaminados com sangue ou secreções penianas ou até mesmo vaginal, é isso? Conjuntivite. Como que é transmitida a conjuntivite? Não é gotícula de saliva, tosse, espirro, gente. Não é. Conjuntivite. O que você vai fazer? Na conjuntivite você vai dar aquela coçada no olho, porque causa aquela irritação, não é isso? E aí fica justamente aquela secreção do olho na sua mão, não é isso? Aí você cumprimenta uma pessoa, oi, tudo bem? Tá gostando da aula? Tá legal aí? Aí você cumprimentou a pessoa, passou na mão dessa pessoa. Se a pessoa não lavar a mão, o que acontece? Vai se distraindo, pode colocar na boca, pode colocar nisso, pode colocar no olho, e aí no olho a pessoa adquire, beleza? Ou então, imagina, né? Porque, não sei se vocês perceberam, pessoal, mas a principal forma é gotícula de saliva, tosse, espirro, né? É a principal forma de transmissão.
É a mais legal, né? Imagina só, acabou a aula, você resolve ir embora para casa, não é isso? Né? Aí você vai embora para casa, bota a mão na maçaneta, né, da sala de aula, fica na maçaneta. Antes você vai passar no banheiro, aí você vai lá no banheiro, né, você dá aquela tossida, ficou na sua mão, não é isso? Aí você entrou no banheiro, aí você deu a descarga, ficou na descarga do banheiro. Ah, você abriu a torneira para lavar a mão, ficou na torneira. Ah, o sabonete é em barra, ficou no sabonete. Tá legal? Aí você resolveu dar uma passada numa lanchonete, botou a mão no dinheiro, ficou no dinheiro. Você deu na mão do tio da cantina, ficou na mãozinha dele. Aí ele botou a mão na estufa para pegar o alimento, a coxinha, ficou no alimento e você comeu. Olha que legal. Beleza, pessoal? Ou então imagina só, legal mesmo é busão. Vamos embora todo mundo junto. Eu vou embora com vocês, vamos embora de busão. Eu vou junto com vocês, beleza? Aí nós todos lá dentro, eu tô lá penduradão no busão junto com vocês. E aí de repente, eu dou, né? Começa a chover. O que você faz? Fecha a janelinha, né? Fecha a janelinha do busão porque vai molhar. E eu penduradão lá com vocês. E de repente eu dou aquela tossida fulminante dentro do busão, porque eu tô com, imagina só, eu tô com começo de gripe suína. E dou aquela tossida fulminante. Pronto. Contaminei meio busão na tossida. Aí você fala assim, Tony, seu porco sujo imundo, tua mãe não te ensinou? Quando vai tossir tem que botar a mão na boca. Porra, é verdade. Pronto, ficou na minha mão. E se eu cumprimentar uma pessoa, ficou na mão dela. Se essa pessoa colocar a mão na boca, nariz ou olho, a pessoa está contaminada, acabou de adquirir gripe suína. Ou então eu tossi na mão e botei a mão no baluastre, que é aquela porra de metal que nós vamos pendurado, não é isso? Aí você chega do meu lado, eu dou um cantinho, que eu sou educado, você bota a mão ali, né? E fala, tá quentinho. Pronto, aí. Passou a mão na boca, nariz ou olho, pegou. A casa caiu. Beleza? Não é legal? Vocês estão emocionados? Tá mudando a vida de vocês? Tá mudando, né? Mas há 3, 4 anos atrás, o destaque era a gripe suína, não é isso? Ah, gripe suína mata, não é isso? Você, cada dia que passava, você olhava o jornal, você olhava revistas, índice mais índices de pessoas que morreram por gripe suína. Mas afinal de contas, gripe mata? Vírus da gripe? Algum vírus de gripe mata? Não, galera, vírus da gripe não mata. São vírus que entram dentro da célula, se multiplicam e saem. Então eles não causam morte celular. Beleza? Isso é muito importante para a gente saber. Porém, alguns vírus mais agressivos, como a gripe suína, como a gripe espanhola, essas gripes mais fortes que acontecem no mundo, essas gripes mais fortes estimulam uma grande produção de catarro. Beleza? E provoca tosse. Mas catarro, pessoal, catarro é legal, porque catarro é nutritivo, né, galera? Porque catarro, ele é feito de água, sais minerais e quase que 70% dele é proteína. Por isso que ele tem aquele estado gelatinoso. Beleza? Catarro é nutritivo. Beleza? Porque você está com nojinho? Você está com nojo? Todo mundo come catarro? Você come catarro? Ah, não come? Imagina só, você vai no shopping, vai passear de mãozinha dada com o amor da sua vida. E aí de repente você dá aquela tossida fulminante no shopping. O que você faz? Cospe no chão? É isso? Quase acerta o pé do amor da sua vida? Não, você dá aquela disfarçada. E faz o quê? Engole. Não se preocupa, é nutritivo, beleza? É nutritivo. Aí você deve estar pensando, poxa, Tony, mas o que isso tem a ver com a aula? Tem tudo a ver com a aula. As bactérias, por exemplo, a gente já vai até comentar aqui, e a primeira doença bacteriana, até coloquei aqui, ó, pneumonia. A bactéria da pneumonia, para ela proliferar em você e causar a doença, ela precisa desse meio nutritivo. Ela precisa do catarro. Então, olha só, as pessoas que na verdade vieram, né, que a gente viu lá, leu, revista, TV, e morreram de gripe suína, na verdade não. A gripe suína forte estimulou a produção de catarro. Aí as pessoas saem para a rua, transporte público, ambientes fechados, e transita entre nós por gotícula de saliva, tosse, espirro, a bactéria da pneumonia. Aí essa bactéria entra em contato justamente com o catarro, prolifera. Então as pessoas, na verdade, por causa da gripe suína, adquiriram a pneumonia
e esta sim é severa e leva o indivíduo à morte. Beleza? Então as pessoas na verdade não morreram de gripe suína. A gripe suína facilitou a pessoa a pegar pneumonia e essa se tornou um grande problema. Beleza? Tranquilo? Agora, não podemos esquecer, claro, aquela famosa frase, né, das nossas avós, não é isso? Que falavam assim, cuidado com a gripe, né? Porque uma gripe mal curada vira pneumonia. Não é que vira. Quanto mais tempo você ficar com essa gripe e não se tratar, vai formar um catarro, facilita de você pegar pneumonia. Então você vê que eles não estavam tão errados assim. Na verdade, facilita você pegar a outra, que é mais agressiva. Beleza? Tranquilo? Maravilha até aqui? Então fechamos as doenças viróticas. E as bacterianas, Tony? Bom, quando você fala em bactérias, eu coloquei até umas características aqui, não esqueça, procarionte, são células, são todos unicelulares. Heterótrofos ou autótrofos. Quando você fala em bactéria, é bom você perceber lá que tipo de respiração ela faz. Algumas fazem respiração aeróbica, a famosa celular, precisa de oxigênio. Outras é anaeróbica. E existe bactéria que faz fermentação lática, e existe aquela que faz fermentação alcoólica. Só que quando você fala em doenças bacterianas, como é a transmissão? Pneumonia, a primeira aqui eu já coloquei, já falei para vocês. Gotículas de saliva, tosse, espirro. Tuberculose, gotícula de saliva, tosse, espirro. Coqueluche, conhecido como tosse comprida, gotícula de saliva, tosse, espirro. Meningite, gotícula de saliva, tosse, espirro. Aí você fala assim, mas peraí, Tony, meningite não tem virótica? Olha, gente, quando uma pessoa está internada por meningite, aquela que dá rigidez na nuca, a pessoa fica preocupada porque realmente a meningococa. Meningite meningococa, que é justamente a bacteriana. A viral, muitos de vocês já tiveram aquela gripe um pouco mais forte, com muita dor de cabeça. Essa é a meningite virótica, ela não é tão agressiva. A preocupante é a bacteriana. Então, em prova, falou meningite, você já sabe, é bacteriana, tá bom? Hanseníase, conhecida como lepra, contato direto com o ferimento da pessoa. Botulismo, como que você adquire? Através de alimentos contaminados, principalmente alimentos, na verdade, em conserva, enlatados. E o campeão de audiência, palmito. Cólera, água e alimentos contaminados, hoje em dia, principalmente água e peixes e frutos do mar. Salmonelose, a famosa salmonela, né? A bactéria da salmonela, você vai adquirir em ovo, né? E alimentos de frango contaminados. Sífilis e gonorreia, são doenças sexualmente transmissíveis. Leptospirose, ela vem da urina do rato. O problema é quando tem enchente, o rato fica com medo, urina na água e aí com isso contamina a água da enchente. Se você pisar nessa água com enchente e tiver alguma ferida no pé, essa bactéria entra e ela pode causar a morte. Tracoma. Tracoma é como se fosse, na verdade, uma conjuntivite, só que bacteriana nesse caso, beleza? Então essas são as mais famosas. Então você vê que eu fui falando sempre o quê? A transmissão, beleza? Essa é uma aula importante, então qualquer coisa, dá uma voltadinha aí, assiste de novo, porque você não pode perder esse tipo de transmissão. Vamos lá então agora para doenças relacionadas a protozoários. E na verdade essas doenças até aparecem, né, como protozooses. Antes até eu coloquei aqui para vocês algumas características importantes relacionadas a protozoários. Como por exemplo, protozoários está no reino protista, são eucariontes, porém todos são unicelulares. Então já melhorou em termos de evolução, em termos de células, mas ainda são seres dotados de uma única célula. Beleza? São todos heterótrofos e aqui uma dica importante, que às vezes pode aparecer aí características em relação a protozoários. Eles são muito classificados em relação a tipo de estrutura de locomoção. Então alguns têm flagelo, a gente lembra até do Trypanosoma cruzi, né? O flagelo é aquele rabinho, o Trypanosoma cruzi da doença de Chagas. Alguns apresentam cílios para se locomover, o paramércio, que tem vida livre, inclusive, apresenta essa característica. Pseudópodes, os famosos falsos pés, que o grande destaque é justamente as amebas. E temos também os esporozoários, que na verdade esporozoários não têm estrutura de locomoção. E o protozoário que geralmente apresenta isso, ele é dependente para a locomoção, beleza? Fluidos, geralmente, é que vão conduzi-lo. E o primeiro grande esporozoário é justamente a nossa primeira doença relacionada a protozoários, ou como alguns dizem, protozooses, doenças causadas por protozoários. Bom, o primeiro destaque então é esse aqui, ó, Plasmodium. Apareceu o Plasmodium, você já sabe, estamos falando de malária, então ele é muito famoso. Só que existem 3 tipos de Plasmodiums famosos aqui no Brasil: Plasmodium vivax,
Plasmodium falciparum e o Plasmodium malariae, beleza? Então os três, na verdade, são causadores aí de malária aqui no Brasil, principalmente. É o que nós estamos dando destaque, já que nós estamos falando do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Bom, aí você fala assim para mim, Tony, mas o que eu preciso saber da malária? Na verdade, o que você precisa saber de doenças? Até repetindo, você tem que saber a transfusão, aonde ataca, e a transfusão acaba sendo importante, porque se você sabe a transfusão, você sabe de cara a prevenção, que é, ou, como alguns dizem, profilaxia, beleza? Então, por exemplo, a transfusão da malária. Mosquito prego é o apelido dele. O termo técnico, inclusive, o nome, vamos dizer assim, científico, é mais famoso, inclusive, do que o apelido. É Anopheles sp, beleza? E também pode ser passado por transfusão sanguínea, tá? Mas o principal destaque mesmo é o mosquito. O mosquito é o, vamos dizer assim, é o bambambam, beleza? E aí eu tenho um segredinho para contar para você. Não é bem um mosquito, é uma mosquita. Sim, porque lembra aquilo que eu falei, né? As fêmeas, elas querem o nosso sangue. Por quê? Porque elas, inclusive o termo técnico fala que elas são hematófagas. Isso é, elas se alimentam de sangue. Por que o sangue? Porque o sangue tem justamente átomos de ferro na hemoglobina. E o ferro é importante para a produção de ovos dessas mosquitinhas, então. Então, por isso que as fêmeas geralmente sempre vão buscar o sangue, enquanto os machos são herbívoros, se alimentam até de seivas de plantas, beleza? Então, o destaque aqui é justamente a mosquita. E aquilo que a gente já falou, né? Já falamos em sala de aula aqui. A gente falou o seguinte: mosquito, a transmissão é pela saliva. Lembra, pessoal? Pela saliva. Então, pela saliva da fêmea é o destaque, tá? E aí os plasmódios chegam até o nosso organismo. Uma vez dentro do organismo, o que vai acontecer? Bom, dentro do organismo, os plasmódios vão entrar dentro das hemácias, principalmente, e também dentro dos hepatócitos. Bom, as hemácias são os famosos glóbulos vermelhos, as células do nosso sangue. E os hepatócitos são as células do nosso fígado, beleza? Por isso que até um dos pequenos sintomas que surge pode acontecer um pequeno inchaço hepático, um inchaço do fígado. Mas não é o principal sintoma. O principal sintoma a gente já vai descobrir. Dentro das hemácias e esses hepatócitos, reprodução assexuada por divisão múltipla. Então, olha só, reprodução assexuada dentro do corpo humano, beleza? Isso é importante, Tony? É, porque isso faz, por exemplo, da malária, a única grande patologia que a gente destaca, aonde o homem não é o hospedeiro definitivo. O homem é o hospedeiro intermediário nesse caso. Até coloquei aqui, ó. Hospedeiro intermediário, o homem. Pessoal, é a única. Todas as outras doenças que eu estou comentando aqui nessas aulas do Enem, o hospedeiro definitivo é o homem. Beleza? Aqui inverte. O homem é o intermediário. Por quê? Ah, Tony, mas como que eu vou saber quando é o hospedeiro definitivo e intermediário? O hospedeiro definitivo é onde acontece a reprodução sexuada, beleza? E os intermediários é uma fase da vida, ou um estágio de larva, ou outro tipo de reprodução, beleza? Perceba que aqui, ó, por isso que eu destaquei, o homem faz reprodução assexuada dentro do homem, beleza? Então, conclusão, o homem é o hospedeiro intermediário. Você fala assim, então quem é o hospedeiro definitivo? Por incrível que pareça, nessa patologia, o hospedeiro definitivo é justamente o mosquito. Beleza? Então é nele que vai acontecer justamente a reprodução sexuada, através justamente de esporogametas, beleza? Sim, porque aqui na verdade dentro das hemácias e hepatócitos, à medida que vão se formando cada vez mais esporozoários, alguns esporozoários sofrem diferenciação e viram esporogametas. Então se a hora que acontece, né, a hemólise, o que é hemólise? Lise significa quebra, hemo de hemácias. Então, a hora que acontecer a quebra das hemácias, o rompimento das hemácias, vai acontecer, olha só, a liberação de novos plasmódios, onde esses novos plasmódios vão afetar novas células. Então, isso aqui vira um ciclo, beleza? E um ciclo que eu digo até mais para vocês, dura em torno de 3 dias, mais ou menos 3 dias. É importante saber isso? Até é importante, pessoal, porque ocorre liberação de toxinas. E na liberação de toxinas é que vai justamente acontecer o principal sintoma, beleza? Então a toxina é que vai gerar o principal sintoma. Então, geralmente, a gente vai perceber, daqui a pouco eu vou comentar esse sintoma, você vai ver que a pessoa vai ter esse sintoma de 3 em 3 dias, por causa desse ciclo, beleza? Só que além de liberar novos plasmódios, liberam
Plasmodium gametas, o que a gente até chama de esporogametas. E aí, se o mosquito picar a pessoa, adquirir esse sangue, ele passa a ser um transmissor, beleza? Bom, aí você fala assim, Tony, mas qual que é o sintoma? Você tá dando... Eu vou falar, cadê o sintoma? O sintoma é esse aqui, pessoal. As toxinas, quando são liberadas pelo rompimento das hemácias, acabam sempre gerando febre, é a principal característica. Só que aqui, pessoal, o rompimento das hemácias se dá de 3 em 3 dias, então a pessoa vai ter febre, não é uma febre constante, só quando tem liberação, só quando tem esse rompimento. Então a pessoa tem febre de 3 em 3 dias. Por isso que a gente chama, sintoma, febre esporádica. A pessoa tem febre de 3 em 3 dias, beleza? E uma febre, Tony, é muito alta? Ah, mais ou menos, só um pouquinho, ó. Em torno de 40 aos 42 graus Celsius. Olha que maravilha. Praticamente cozinha o cérebro. Olha que gostoso. Beleza? Então a gente pode até dizer o seguinte, Plasmodium vivax gera uma febre terçã, obrigatoriamente, de 3 em 3 dias. O mesmo acontecendo com o Plasmodium falciparum. Só que qual a diferença? O vivax, a febre fica por volta dos 40, enquanto no falciparum fica por volta dos 42. E esse por volta dos 42, essa febre esporádica por volta dos 42, é que é perigosa, é uma febre muito alta, e aí pode dar convulsões, e aí surgem outros sintomas, né? Por causa, na verdade, vamos dizer assim, desta febre esporádica, é que surgem sintomas como, por exemplo, sudorese, a pessoa transpira muito, a pessoa tem muitas dores de cabeça, dores musculares, beleza? Então, surgem outros sintomas por causa da febre esporádica. E a febre de 42 da falciparum é pior ainda, porque além de todos os outros sintomas aí, dor de cabeça, dores musculares, muita sudorese, a pessoa ainda vai ter o quê? Convulsões e alucinações. E dependendo da região do cérebro onde acontece essa convulsão, pode levar o indivíduo à morte. Então ela se torna realmente perigosa, ao ponto que alguns falam que o Plasmodium falciparum ele é maligno, enquanto o vivax e o malariê são benignos. A diferença é que o vivax é terçã, 3 dias também, e o malariê, que é um pouco mais raro aqui no Brasil, é uma febre quartã. A pessoa tem febre de 4 em 4 dias, então o ciclo é um pouco mais longo, beleza? Aí você fala assim, mas Tony, por quanto tempo que a pessoa fica doente, geralmente com a malária? Chega próximo, muito próximo de 30 dias. Então você imagina a pessoa praticamente um mês, né, doente e tendo febre de 3 em 3 dias, se for o vivax falciparum, ou de 4 em 4 dias, se for a malária. Bom, mas e agora o principal, né? A gente até tem cura, tem tratamento, uns medicamentos alternativos aí, alguns medicamentos utilizados principalmente no Norte e Nordeste, porque é onde nós vamos encontrar justamente esse mosquito, e está relacionado à floresta, beleza? Principalmente a floresta tropical. Então o Norte e Nordeste do nosso país sofre demais com malária, beleza? Mas o principal não é o tratamento, não é falar do medicamento aqui, o principal é profilaxia, medidas preventivas. O que você faria para evitar que mais pessoas aí da população brasileira venham adquirir esta doença? Então você já sabe, profilaxia, você tem que olhar a transmissão. A principal é essa daqui, mosquito prego. Então o que você vai fazer? Primeiro, você vai ter que combater esse mosquito. Aí você fala, Tony, mas como que eu vou fazer esse combate? Você pode usar a detetização, não é isso? Ou você pode usar também o quê? A evitar a reprodução desse mosquito. Em outras palavras, o que você vai fazer? Vai tampar a caixa d'água, vai colocar areia nos vasos de plantas, evitar acúmulo de água em pneus e garrafas e outros objetos. Tem uma lagoa perto da tua casa? Então é bom colocar uma população de peixes larfófagos. O que é isso? Peixes que se alimentam de larvas. Tudo isso para justamente evitar a proliferação do mosquito. Também é bom colocar telas em portas e janelas. É bom você colocar aqueles mosquiteiros, não é isso? Que é justamente aqueles véus sobre a cama. Tudo isso para evitar que o mosquito chegue até você e aconteça a transmissão. Mas, Tony, se a transmissão for por transfusão sanguínea? Então, por isso que se torna importante você utilizar o exame de sangue, né? Quando o sangue é doado, tem que passar por uma bateria de exames para este sangue, para depois esse sangue ser colocado à disposição da população, beleza? Então, com isso, fecha-se esta doença chamada malária, que é de grande importância, famosíssima em relação a protozoários. Segunda doença está aqui, ó, que nome bonitinho, Leishmania brasiliensis. O Leishmania brasiliensis
É uma patologia onde, no caso, ela não é tão famosa ao ponto de ser um destaque, mas ela tem de grande importância. Vira e mexe, ela aparece nos pré-vestibulares e, claro, já apareceu no Enem. Principalmente por causa disso, olha aqui o nome da espécie, né? Brasiliensis. Então, é uma patologia que foi descoberta justamente aqui no Brasil. O nome técnico dessa doença é leishmaniose, mas o nome popular, úlcera de Bauru. Por que Bauru? Por que Bauru, Tony? Porque é transmitido pelo queijo, presunto e tomate? Não, gente, é porque o primeiro caso se deu justamente na cidade de Bauru, beleza? Como que é transmitida então essa úlcera de Bauru? Mosquito, palha ou birigui. Então, de novo, nós estamos falando de um mosquito, portanto, de novo, nós estamos falando de fêmeas, que são hematófagas, e de novo, a transmissão é pela saliva do mosquito, beleza? Belezinha? Bom, apesar de ter sido os primeiros casos em Bauru, hoje essa patologia está relacionada justamente a florestas, regiões de florestas, região de mata, e hoje em dia, principalmente, está tanto no interior de São Paulo, mas principalmente no interior de Minas Gerais, beleza? Bom, e quando você fala no mosquito palha ou birigui, estamos falando justamente da leishmaniose, a úlcera de Bauru, o que essa doença, na verdade, traz para as pessoas, né? Onde é a região agredida, quais são os sintomas? Então, na verdade, a região agredida é a pele e cartilagem, tá? O tecido cutâneo e tecido cartilaginoso são os afetados. Geralmente, o protozoário, o leishmania, quer a combinação desses dois locais, então dessas duas estruturas. Então, conclusão, aonde vão ser as partes mais afetadas do nosso corpo? Articulações, como joelho, cotovelo, articulação de dedos, mas preferencialmente aonde tem muita cartilagem. Então, a região justamente do nariz acaba sendo a predileta. Onde geralmente começa com feridas que geralmente tendem a inchar, só que depois essas feridas abrem porque o protozoário vai comendo a pele e a cartilagem. Então, é muito comum a pessoa, na verdade, imagina como se você pegasse um copo de ácido e jogasse na cara de uma pessoa. Aquilo vai corroendo o nariz e a pele da pessoa. Então, é bem agressivo se a pessoa demorar a se cuidar, beleza? Porque tem cura, tem tratamento, beleza? Tem o que ser feito. Mas como é uma região de interior, as pessoas demoram demais aí para ir para médico, ou até mesmo os médicos estão longe, então as pessoas acabam demorando justamente para se cuidar e aí acaba perdendo literalmente o nariz, a pele, beleza? Bom, aí você fala assim, Tony, então o principal não é nem falar dos medicamentos, é sim o quê? Profilaxia. Pessoal, você vai começar a perceber que se torna um pouco repetitivo quando eu falo de doenças que são transmitidas por mosquito. Porque sim, as prevenções da malária vai servir aqui. Você vai evitar a proliferação desse mosquito. E todos os mosquitos de todas as espécies vão justamente se reproduzir como? Vão se reproduzir da mesma forma. Que forma? Que forma? Água parada. Água doce, limpa, parada. Esse é o segredo. Então o que você vai fazer? Tampar a caixa d'água, evitar acúmulo de água em vasos de plantas, pneus, garrafas, em outros objetos. Então você já está acostumado. Peixes larfófagos em lagoas próximas daquela casa, daquela região. E também, claro, telas em portas e janelas, uso de repelentes, detetização e também os véus sobre as camas. Então você já está, na verdade, começando a se familiarizar que toda vez que for por um inseto, um mosquito principalmente, você vê que é toda a mesma coisa. Então fica fácil para você estudar. Beleza? E a última patologia desta aula, porque não tem mais. Trypanosoma gambiense. Peraí, Tony, não é Trypanosoma cruzi? Calma, vamos deixar o cruzi para a próxima aula. Esse aqui é o Trypanosoma brucei gambiense, beleza? O gambiense ficou mais famoso até do que o brucei. E doença do sono, o que é isso, Tony? É a doença que eu estou agora? Estou quase dormindo aqui? Não. A doença do sono, na verdade, é transmitida por uma mosca que dizem as más línguas que quando esta mosca pica, ela faz tse-tse. Por isso que o nome pegou, mosca tissé. Então, pela saliva da mosca, beleza? E aí, Tony, qual que é o problema? A pessoa cai num sono profundo e morre? Era isso que, na verdade, os africanos até falavam há muito tempo atrás, tá? Na verdade, muitos outros sintomas acabam surgindo, mal-estares, até começar os problemas neurológicos, depois de mais ou menos 1 mês, 2 meses aí de patologia, beleza? Inicialmente ela é menos agressiva e depois, quando entra a parte neurológica, é complicado. O trypanosoma passa a se alimentar do seu cérebro. E aí a pessoa, quando tem o cérebro agredido, o que acontece? A
a pessoa com o cérebro agredido entra no que nós chamamos de estado de coma, beleza? Então, na verdade, o estado de coma é quando, na verdade, a pessoa está tendo agressões por algum motivo no cérebro e o cérebro vai tentar, na verdade, se curar, se tratar, se recuperar. Então, o que ele faz? Ele se fecha para o mundo, não dando informações para o corpo, beleza? E não recebendo informações na expectativa de se curar, de se tratar, de se solucionar, tá? Claro que como o agressor ainda está ali no sangue da pessoa, então, conclusão, vai tendo essa agressão cada vez mais, a pessoa entra nesse coma profundo e depois de um tempo acaba morrendo. Então, conclusão, é uma doença perigosa que pode levar o indivíduo à morte, beleza? Então, conclusão, a profilaxia se torna mais importante ainda. E o combate é justamente, né, a mosca. Essa é a profilaxia principal, a medida preventiva. Combater essa mosca, evitar a proliferação dela, o uso de telas em portas e janelas para evitar que chegue na tua casa. Utilizar também o quê? Os véus sobre as camas, né, os famosos mosquiteiros, que também vai resolver para evitar que uma mosca pouse em você e venha te picar. Uso de repelentes, detetização. Tudo isso. Então você percebe que fica mais ou menos, né, nesse esquema de muito parecido para insetos, a profilaxia. Então, pessoal, quarta patologia relacionada a protozoários. Quarta patologia, olha que nome bonito, Trichomonas vaginalis. Já viu aonde vai pegar, né? Já viu, né? Nome oficial, tricomoníase, mas é considerada um dos tipos de vaginite, uretrite. Ite significa inflamação, então seja a inflamação da vagina e da uretra, não é isso? Porém, existe um apelidinho que está começando a pegar aí desde o final da década de 80 para de 90 e vai estar começando a ficar famoso no meio médico, que é justamente doença de motel, que é para acabar com o teu final de semana, não é isso? Bom, quais são as formas de transmissão? Tá ali, ó. Tem jeito, né? Até pelo local, tem que ser uma DST, uma doença sexualmente transmissível. Mas também você pode pegar em assentos de banheiros públicos, olha que gostoso, né? Roupas de cama, banho e íntimas. Por isso que acaba pegando aí este tal motel, não é isso? Bom, mas quais os sintomas? No homem, o homem é assintomático. O homem pode pegar? Pode. O homem é assintomático. O que significa isso? O homem nem sonha que tem. O homem é apenas vamos dizer assim, um mero transmissor também. E a mulher? Bom, alguém tem que ter o sintoma. Então, no caso, é a mulher. E ela vai ter inflamação justamente da parede vaginal ou até mesmo justamente do ducto da uretra. Vai ter inchaço. Você fala assim, mas Tony, inflamação não é inchaço já? Não. O processo inflamatório é dor, calor e rubor, que a gente fala, que é a tríade inflamatória. A pessoa tem dor, calor porque o local fica, vamos dizer assim, com uma temperatura um pouco mais elevada do que o restante do corpo, e o rubor que fica vermelho. Então, isso você consegue perceber no quadro inflamatório. E o inchaço, nem sempre é possível perceber o inchaço, o edema. Nesta patologia então inflamação, edema, o inchaço da parede vaginal, do ducto vaginal ou até mesmo da uretra. E corrimento, claro, tinha que ter o senhor corrimento, que é um corrimento clássico, né? Porque você bate o olho, sentiu o cheirinho, você já sabe. Porque primeiro, ele é espumoso, um leitoso para espumoso. Olha só que delícia. Calma, isso não é tudo. Ele é extremamente fétido. Foi inclusive desta patologia que surgiu o apelidinho cheirinho de bacalhau. Porque aqui o cheiro desse corrimento é clássico de peixes e frutos do mar apodrecido. Olha que gostoso. Eu já vi médico não aguentar, sair do consultório, passar Vic Vaporub em pasta, botar máscara, luva e se benzer. O negócio é complicado. Mas calma, isso não é tudo. Além de espumoso, fétido, tem uma cor característica. Ele é verde. Olha só que maravilha, né? Espumoso e verde. Que maravilha. Então, esse é o corrimento clássico, diga-se de passagem. O médico bate o olho, ele já percebe que é o Trichomonas. Claro, ele vai mandar colher este material, mandar para análise e vai aparecer o Trichomonas, esse protozoário que é flagelado, inclusive. Tem vários flagelos para se locomover. Inclusive, ele tem em torno de mais ou menos uns 3 a 4 flagelos de locomoção, beleza? Bom, não é uma patologia que vai causar a morte da pessoa, claro.
beleza? Tem cura, tem tratamento. Para a mulher, um medicamento via oral durante 15 dias e uma pomada intravaginal, beleza? O homem é o mesmo medicamento que a mulher vai tomar, só que durante aí, no caso, uma semana. Não vai precisar de pomada alguma, somente a medicação já é o suficiente para o homem. Bom, mas o principal mesmo, pessoal, nem eu falar aqui o nome do remédio, o nome da pomada que vai se utilizar, não. O importante aqui é profilaxia, medidas preventivas. Então o que você vai fazer para evitar esta doença? O que você vai fazer? Bom, claro, uma DST. Se é DST, a gente tem que utilizar o quê? Camisinha, né? Tem que plastificar o menino, não tem jeito, camisinha. Banheiro público, o que você vai fazer? Assento descartável. Mas Tony, mas não é todo banheiro lá, todo local, estabelecimento, que tem lá aquele assento descartável de papel para você forrar lá a privada. Ah, mas você pode fazer. Faz lá com papel higiênico, cobre ali, faz umas 2 camadas, já é o suficiente em toda a extensão para você não ter o contato direto com a porcelana, beleza? E o mais importante que aí que influi justamente o motel. As roupas, beleza? Roupa de cama, mesa, banho, e aí é o problema em relação ao motel. Como que a gente vai saber se aquele motel que a gente frequenta, ele é bom, limpo, higiênico, né? Gente, galera, a primeira coisa é preço, né? Motel de 15 conto, que oferece drink baianinha, é brincadeira isso, né, gente? É um pulgueiro isso daí. Você vai pegar esse tipo de doença. Mas aí você vai num motel um pouco melhor, não de 15 conto, você vai no de 18 conto, vamos supor. E aí, Tony, como que eu vou saber se aquele motel que a gente está frequentando é bom, limpo e higiênico? Primeiro, né, porque você entra lá no quarto do motel, você vê lá a cama toda bonitinha, as toalhas todas esticadinhas, aquele cheiro de eucalipto no quarto, né? Que maravilha. E aí, esse motel é bom, limpo e higiênico? Tem gente torcendo aí, falando assim, puxa, ele descreveu aquele que eu vou. Gente, cuidado. Se você vê que a roupa de cama já está colocada, roupa de banho, tudo lá penduradinho, desconfia. Um motel bom, aquele motel em que a roupa de cama, os lençóis, cobertor e as roupas de banho, as toalhas, tanto de rosto quanto até as de banho, todas elas vêm dentro de um saquinho plástico que você tem que rasgar o saquinho para tirar de dentro. Isso significa que esse motel está preocupado com o seu bem-estar. Isso significa que ele tem uma máquina de esterilização das roupas. E depois essa própria máquina, depois que esterilizou, ele coloca numa empacotadeira para selar dentro desses saquinhos plásticos, para não ter contato com mãos humanas. Por isso, inclusive, o cheiro dessas roupas não é um cheiro de comfort, de amaciante, né? Na verdade, é cheiro de... eu lembro, geralmente, o cheiro de material esterilizado, eu sinto o cheiro de hospitalar. Beleza? É uma característica, beleza? Porque é sinal que tem justamente a mesma aparelhagem nos hospitais dentro desse motel, beleza? Então, esterilização das roupas. Ah, Tony, e em casa, como que você vai fazer? Você tem 2 opções, ou você ferve a roupa, ferver literalmente a roupa lá num panelão, ou você joga tudo fora e compra outra, beleza? Não tem outra forma, porque senão o que acontece? Esse protozoário, ele fica no tecido e por mais que você lava, que você passa o ferro, ele fica lá, ele tem uma alta resistência, então tem que ferver, literalmente ferver essa roupa, beleza? Por um bom tempo. Tranquilo, pessoal? Então tá aí, essa é a 4ª patologia de protozoários. Tem mais patologias? Tem sim, mas a gente vai deixar para a próxima aula, beleza? Então, valeu e até a próxima aula. Valeu, galera! Terminamos! É isso aí, acabou Ciências da Natureza. Detonamos junto aí essas várias competências, várias aulas que é para você detonar na prova. Vou estar torcendo por você. Vai fundo, galera! Tamo juntos!